Daniela Drummond, ela é idealizadora da plataforma 21 Conecta e ela vai explicar um pouquinho mais pra gente e a gente vai batendo papo. Vocês podem ir mandando perguntas também, que dentro do possível a gente vai respondendo. Então já vou te chamar, Dani. Esperar ela entrar. Olá, boa tarde, Tainá, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, que bom ter você aqui, né, nessa tarde maravilhosa. Você com esse sorrisão lindo aí, veio nos prestigiar e falar É uma honra para mim. o tanto do que você sabe e de tudo que você tem vivido aí com a 21 Conecta, né? Então, pode se apresentar, né, falar quem é você, o pessoal conhecer, já fazer a propaganda, o pessoal lá curtir, seguir a 21 Conecta e conhecer um pouquinho mais do que é. Pois é, uma honra para mim estar aqui, cada convite que eu recebo de live e eu acompanho o seu trabalho, né? Sou fã do seu trabalho, todo o cuidado, todas essas conversas que você tece junto com as famílias, né? E outros profissionais também, é muito rico. E, pois, eu sou a Dani. Ah, antes do Theo, eu era simplesmente a Dani, né? Agora eu sou a Dani, mãe do Theo Morelix, O Tetel. idealizadora do Tetel, né? Para quem conhece, é o Tetel. Pois é, a maternidade veio para mim de uma forma espetacular. Eu vivo a maternidade. O Theo foi o filho que eu sempre sonhei, o filho que eu sempre idealizei, sempre quis. Mas no meu sonho, ele teria síndrome de Down? Não. A gente não sonha em ter um filho com alguma deficiência. Mas quando ele veio para mim, eu sabia que junto com ele, a partir do momento que eu tive, eu recebi o diagnóstico, eu sabia que era propósito de Deus, propósito de vida, e que eu sabia que com o nascimento dele, com a deficiência, eu poderia deixar o meu legado no mundo. Isso eu sempre tive certeza desde que ele nasceu. Então eu sabia que o meu amor para ele seria para outras pessoas também e todos que aproximassem da gente. Eu sabia que com o Theo eu poderia descobrir a minha verdadeira missão e transformar vidas de outras famílias. E eu sou muito grata a ele por isso. Quem me conhece próximo sabe que o que eu estou dizendo não é da boca para fora, né? Realmente é o que eu vivo. Essa é a minha missão mesmo. E pois, quando eu falo que o Theo me apresentou um mundo espetacular, e realmente foi. Eu passei a conhecer assim muita gente e em ser grata por tudo que eu comecei a viver de diferente e de aprendizado, né? Porque quando a gente tem um filho com deficiência, o que a gente mais faz é aprender. Aprender porque às vezes a gente não lida o tempo todo com alguma deficiência, né? A gente desconhece. E para que a gente possa viver a inclusão, a gente precisa conhecer. A gente precisa se acostumar com as diferenças. As diferenças precisam fazer parte da nossa vida para que a gente possa viver de forma empática, né? Assim, conhecendo e a gente parar de rotular, a gente parar de observar o que é diferente. Porque tem muito mais coisas em comum com os outros do que com as diferenças. Afinal, somos todos diferentes, não é mesmo? Sim, E muito legal, Dani, essa fala sua, porque eu vejo assim o seu brilho, a sua energia, a sua alegria em ser mãe do Theo. E eu acredito que as outras mães que também têm algum filho, né, com algum diagnóstico, alguma deficiência, ela também tem o prazer de ter esse filho. Mas às vezes a sociedade prega uma perfeição, né, assim, não tem conhecimento, que é isso que você está falando das diferenças, e aí rotula, né, já fala assim, essa mãe, né, é como se a mãe não tivesse sido boa o suficiente para colocar um filho perfeito no mundo. E essa mulher às vezes sofre muito. Então, ver assim você trazendo isso da sua história é muito legal, encorajador.
né? Para essas mães também poder falar assim, opa, é o meu filho, é um presente, deixa eu aproveitar isso e ver qual que é a missão, o que é que eu tenho que aprender, né? Com todas as crianças a gente tem muito que aprender, e às vezes essas mães sofrem, né? Então a gente, enquanto profissionais, enquanto sociedade, a gente precisa também tomar um pouco de cuidado e acolher as pessoas, ter conhecimento, né? Não é só falar, ok, estou incluindo, mas que inclusão é essa, né? E quando a questão do rotular, e às vezes a gente às vezes acha que vem da sociedade, que parte da sociedade, mas às vezes vem da própria família. A família, às vezes, ela pode ser o ambiente estimulador e incentivador de tudo que proporciona o desenvolvimento de um ser, mas ao mesmo tempo ela pode ser limitador. E com isso, sendo limitador, ela começa a visualizar somente as deficiências ou incapacidades, mas na verdade existem potencialidades e habilidades. E daí a família, quando a gente fala em inclusão, a gente tem que falar da família viver a inclusão. Porque quando a gente vai buscar uma escola para os nossos filhos, a gente não tem que ligar na escola primeiro e perguntar se a escola aceita uma criança com deficiência. A gente tem que levar e apresentar. Esse é o meu filho. Eu quero me matricular aqui, mas eu quero conhecer a escola também. Eu quero conhecer o espaço onde que ele vai conviver com outras pessoas. E às vezes a família ela já fica com preconceito em levar o filho para a sociedade, né? Seja na escola, um clube, né? Os ambientes que a gente frequenta geralmente, né? E isso não pode acontecer. A família tem que ir apresentar no ambiente de trabalho. Quando o Theo nasceu, eu levei o Theo no meu trabalho para apresentar aos meus amigos. Falei, gente, esse é o meu filho, esse é o Theo. Ninguém nem sabia da síndrome de Down. Isso para mim não fazia diferença. E realmente não fazia. Eu teria as necessidades específicas dele, né? Todos os acompanhamentos que ele precisa fazer e ter, os cuidados. Mas o mais importante para mim era que as pessoas conhecessem o meu filho. A deficiência não resume o meu filho. Meu filho é alegre, meu filho é esperto, meu filho que cria vínculo e muitas amizades. Meu filho é o melhor amiguinho de vários colegas, né? Uma pessoa assim de uma energia espetacular, que sabe dar gargalhadas e sabe fazer sapequices e bagunças também. Tem os momentos de estresse também. Então, assim, meu filho não é anjo, meu filho não é, sabe? São rótulos, né, que existem. Né, assim, desculpa se eu estiver estendendo já, mas eu fico super emocionada e empolgada. Pode ir, Dani. E assim, a questão do rótulo, de verdade, o que eu mais vejo que o trabalho precisa iniciar nas famílias, que as famílias, às vezes, não levam os filhos para a sociedade. E existe uma frase da Simone Presotti, que eu sou fã do trabalho dela, e uma frase dela que eu uso muito, que a gente precisa viver a inclusão. A inclusão é o que a gente vive. E a inclusão só vai acontecer se a família viver a inclusão, né? Lidar com essas diferenças, com todas as necessidades específicas, mas com um olhar de empatia, de amor, de cuidado, né? E respeito. É, e é muito verdade isso que você está trazendo, Dani, porque é da gente pensar assim, tem um sujeito por trás desse diagnóstico. Tem um sujeito, um ser potente, né, que é criança, que é alegre, tudo como você foi falando. E às vezes é muito comum nas escolas, eu enquanto psicóloga, né, eu vejo as mães falando assim, é que fulaninho vai começar a estudar e você tem que mandar um relatório para a escola para já avisar, porque a escola precisa ficar atenta a isso. Ou seja, é isso que você está trazendo, mas deixa a escola conhecer, deixa ela ver quem é ele, né, assim, criança. Infelizmente, Tainá, o relatório limita. Um relatório, quando um relatório chega para a escola vai já começar um olhar diferenciado para aquele ser. Ela não vai olhar para as potencialidades e habilidades. Ela vai olhar para as deficiências e incapacidades daquele ser humano. Todos nós somos deficientes, incapazes em alguma área. E então, assim, a gente tem que pensar em outras formas de trabalhar, talvez, de não levar um relatório para a escola. Tudo bem, às vezes é um protocolo, né, que eu desconheço, mas um relatório vai limitar, vai criar vínculo, vai restringir algumas questões.
A gente precisa falar do que ele pode, do que ele é capaz, do que ele gosta, quanto ser humano, quanto indivíduo. Com certeza, Dani. Então é preciso a gente parar assim e pensar mais nesse sujeito, né? Então, as mães às vezes chegam no consultório muito com isso, assim, já trazendo esse diagnóstico como se fosse só aquilo. Isso traz um peso também na vida da criança. Imagina você chegar onde você for, você tem que falar assim, ó, eu sou fulaninho e tenho síndrome de Down, eu sou fulaninho e sou autista. Tem um tanto de gente aí, como você mesmo disse, cheio de deficiências em várias áreas da vida, e a gente não está falando assim, eu sou fulano mentiroso, eu sou fulano estressado, né? Então tem algumas coisas que às vezes esse papel, não que a gente está falando que não seja importante, né? O diagnóstico, o laudo, claro que vai ajudar em muitos processos, mas que isso não limite, que não seja só isso o resumo da vida da criança. E, na verdade, as pessoas estão vendo, né? Eu não preciso falar para ninguém que meu filho tem síndrome de Down. As pessoas estão vendo, né? Eu posso falar que meu filho é alegre, feliz, que sabe brincar, que sabe interagir, né? Outras questões. Eu posso falar de coisas legais. Eu não preciso falar né, do que as pessoas já estão vendo. Por que enfatizar, né, essas questões? Sim. Dani, tá uma delícia, assim, a gente já começou super empolgada. Boa tarde a todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Mas, Dani, você quer contar pra gente, então, o que é a 21 Connect? Falo, claro. Quando o Theo nasceu, né, eu falei da expectativa muito boa, e o diagnóstico, quando a gente recebeu o diagnóstico, e logo imediatamente a gente começou a buscar os profissionais para que pudessem cuidar dele, estimular e fazer toda a estimulação precoce e essencial que demanda uma pessoa com deficiência. E daí a gente começou aquela questão, né, gente, mas não existe um lugar único que as famílias possam buscar essas informações. Que situação delicada, né? Que todo mundo vivencia. E pergunta para um, pergunta para o outro. Aí, eu conheço um profissional assim, assim, assado. Mas eu não indico, né? E fica aquela coisa desgastante para a família. E desde então eu vivenciei isso, né? Uma dor da questão de dificuldade de encontrar os profissionais, de não saber onde buscar. E eu ficava pensando nisso, deveria existir um lugar para que todos pudessem buscar esses profissionais. Isso foi desde sempre. E quando o Theo já começou a crescer um pouquinho, né, já tendo desenvolvimento, acompanhando bastante um desenvolvimento típico, né, que é um desenvolvimento esperado dentro da faixa etária, e eu comecei a pensar nessas questões, né, de conectar essas famílias, e eu comecei a indicar os profissionais que eu já estava conhecendo e validando o trabalho desses profissionais. E daí começou um trabalho da 21 Conecta, mas nem existia 21 Conecta. Eu, né, de boca a boca, na informalidade mesmo, indicando profissionais que eu conhecia e que validava o trabalho deles. E daí a situação foi crescendo e eu comecei a me sentir na obrigação de ajudar mais famílias. Porque eu já fazia um trabalho voluntário, né? Com 6 meses, eu já comecei a construir rodas de conversa. Eu participava de um movimento que chama Amadinhos Down, em Belo Horizonte, participo desse movimento. E eu comecei a liderar no sentido de organizar alguns eventos, rodas maternas, rodas de famílias, eventos para levar informação mesmo para todos. Convidava o profissional para participar dos eventos e falar para as famílias. Então, assim, a 21 Conecta já acontecia desde então. Isso o Theo tinha 6 meses, 1 ano. Quando ele completou 1 ano e pouquinho, eu comecei a ficar mexida mesmo com essa missão. E as pessoas me perguntavam, ele tinha um perfil do Instagram. Desde 4 meses eu tinha criado um perfil de Instagram para ele, para registrar as atividades que a gente fazia. Era um perfil fechado, que eu não aceitava qualquer pessoa para acompanhar. Eu tinha muita restrição a essa questão da imagem dele, muito cuidado em expor, ele sendo uma criança, né? Tenho todo o cuidado em relação a isso. E ele tinha um perfil fechado com 4 meses de vida. E aí as pessoas chegavam para mim, Dani, mas você quer ajudar poucas famílias ou muitas famílias? Eu falei, eu vou ter que começar a abrir, começar a me expor um pouquinho mais, né?
E aí eu comecei um perfil aberto de Instagram do Theo, não existia ainda 21 Conecta, e de repente eu fiz um coach de mães e fui realmente descobrir a minha verdadeira missão quanto mãe. Falei, gente, é a 21 Conecta que já existe, só não está formalizada. Então, há 2 anos a gente começou essa caminhada de construir essa plataforma para conectar famílias aos profissionais especializados, inicialmente na síndrome de Down, mas a gente já vou adiantando que a gente vai aumentar para outras deficiências, já é uma ideia desde o princípio, já vou adiantando. A gente só quis começar pela síndrome de Down, porque é um ambiente que a gente, assim, é os profissionais que a gente mais conhecia. Então, os profissionais, o que é a 21 Conecta? As famílias se cadastram e a gente ainda faz algumas perguntas de triagem mesmo da família. A gente olha se a família faz parte do grupo de vulnerabilidade social, porque a gente tem um atendimento social que o profissional, que ele tem a oportunidade de conceder, de doar parte do tempo dele com o trabalho dele, ele pode ser conectado a essa família que vive em vulnerabilidade social. A gente tem os cursos e eventos gratuitos para essas famílias de vulnerabilidade social. Claro que tem lista de espera, né? Que tem os percentuais, mas a gente tem toda a preocupação com o impacto social, porque quando eu recebo uma família, eu sei o que ela está vivendo, eu sei dos desafios. Claro que cada família vive uma realidade diferente, né? Mas assim, a gente sabe o que se espera diante de um diagnóstico diferenciado, né? E aos poucos a gente vai trabalhando isso e mudando isso um pouquinho, fazendo tornar mais leve, né? Essa maternidade e paternidade diferenciada. Então a Sim. gente recebe as famílias, a gente cadastra, faz um acolhimento, tem uma equipe multidisciplinar e a gente conecta a outras famílias e a outros profissionais e juntos a gente está construindo essa grande rede, que é inclusiva, informativa e afetiva. Ah, que lindeza! E é isso, né, Dani, trazer informações, porque como a gente está dizendo, assim, falta informação às vezes, né? A mãezinha chega lá e fala, ok, agora você tem que levar seu filho no fisioterapeuta, nisso, naquilo outro. Tá, mas onde que eu acho? Será que vai cobrar caro? Será que eu vou ter acesso? Será que eu procuro o posto de saúde? Como que é? É toda semana? Às vezes falta informação. E além da informação, dando uma coisa que eu acho, é o apoio, né? Porque ser mãe na nossa sociedade é muito difícil, porque você cuida ali do seu filho e é problema seu, não tem nada a ver com isso. Eu imagino Tudo uma é mãe, problema da mãe, né? isso, uma mãe, uma família com uma criança com algum diagnóstico, alguma deficiência. Então, assim, é problema seu, você se vira para lá. E quando a família tem um apoio, né? Quando você fala assim, a família também começa esse processo de inclusão, a família também tem que apresentar essa criança. Mas a família só faz isso quando ela também está firme, quando ela também está acolhida. Né? Então, ser esse apoio, ajudar essa. Né? Eu estou falando muito das mães, que geralmente são as mães, mas a família no geral, né? Ajudar essas, mas dar todo o apoio que elas precisam, emocional, de informação mesmo, onde que você deve ir, quem você deve procurar, porque a gente precisa pensar também que nós, enquanto profissionais, nós somos limitados. Eu, enquanto psicóloga, pode ser que algumas coisas eu também não vou dar conta. E aí a Dani pode falar, ó, treinar para aquilo ali ela é muito boa, mas para aquele outro caso eu vou indicar para outra psicóloga. Então, ter esses manejos também é muito interessante. E a equipe multidisciplinar, né, Tainá? Porque vamos supor, uma fonoaudióloga que trabalha junto com uma terapeuta ocupacional, a parceria sendo bem próxima e unida, o desenvolvimento da criança acontece de uma forma muito mais lúdica e eficaz, né, de muito mais resultado. E por isso essa equipe multidisciplinar faz toda a diferença também na vida do indivíduo com deficiência. Aí a Ah, Cristiana tá te gente, tão esperando. lindo. Cris, eu tô em falta com você, eu tô devendo resposta pra Cris ainda. Muito corrido, viu? Mas tá tudo lindo.
Mas com certeza, né, Dani? Assim, a equipe multiprofissional, multidisciplinar vai ajudar a criança de uma forma bem melhor do que cada um trabalhando no seu cantinho, né? Senão eu faço a mesma coisa, a TO vai fazer a mesma coisa, ou vai fazer uma coisa totalmente diferente. Então, ter esses ligamentos, essas parcerias, ajuda muito, né? Dani, eu vou dar uma olhadinha aqui nos pontos que a gente pensou. Acho que a gente já falou, né, sobre o Sim. peso do diagnóstico, como que isso afeta a família, né? A família às vezes sofre muito com isso. E aí eu acho que também outro ponto que a gente já falou, mas acho que é legal a gente também falar aqui um pouquinho mais, é a diferença entre os rótulos e a potencialidade, né? São os extremos. O que que a gente vai fazer enquanto sociedade, enquanto família, enquanto profissional? Só rotular, aquele é fulaninho, é daquele jeito mesmo, sempre vai ter que estar fazendo alguma coisa, eu vou olhar para além. Não, é uma criança que dá conta de fazer mais coisas, ela é potente, né, nessa outra área. Então, acho que a gente precisa também focar nas potencialidades e não só nos problemas, né? Igual no consultório as crianças chegam e às vezes estão assim, ó, porque tá todo mundo só falando as coisas ruins. E aí quando eu falo, nossa, mas você é realmente muito esperto, eu já vejo, Dana, é incrível. A criança já vai fazendo assim, é, Já porque muda. É já outro muda. caminho. Às vezes é uma palavra que eu falo, você é muito esperto, olha como você é inteligente, olha como que você foi bom nisso, naquilo outro. Às vezes ela não precisa ser boa em tudo, mas tem alguma coisa que ela é boa, né? E não chega nenhuma criança lá no consultório com tudo ok. Tem algumas coisas que a gente vai trabalhar, tem outras que ela já vai vir com mais facilidade, mas é o valor, a vida, a pessoa, né? Não só aquilo que ela foi rotulada. Isso faz toda a diferença, Tainá, toda. Se eu vou falar como mãe, se eu fosse olhar o que estava escrito nas evidências científicas do que meu filho era capaz, meu filho não seria o que ele é hoje. Se eu fosse apenas enxergar o que os livros falam, o pacote que ele viria completo em relação aos diagnósticos correlacionados, outros diagnósticos que ele teria junto com a síndrome de Down, que ele poderia ter, o meu filho não seria o que ele é hoje. Então, quando nasce uma criança, a gente olha para aquele ser e cria vínculo, e cria conexão e oportuniza o máximo que a gente puder, claro, sem estressar e cansar demais a família, com equilíbrio, com a felicidade, né? Com harmonia. Tem que ter um ambiente super favorável e natural, de estimulação natural. E a partir daí, as potencialidades aparecem. E a gente primeiro precisa acreditar. Primeira coisa, acreditar. Porque se a família não acredita no desenvolvimento, o desenvolvimento não acontece. Por mais que às vezes o profissional também ele acredita, mas ele não se empenha, não acredita verdadeiramente, sabe? Sabe que pode acontecer um desenvolvimento ou uma melhora, né, em relacionado a algo específico, mas assim, se não se envolve e acreditar firmemente, não acontece. Então, assim, e os prognósticos, né? E eu, como eu não era da área da saúde, né? A minha formação é administração e direito, eu sempre acreditei no máximo. Eu sempre falei, né? Às vezes meu esposo, que é médico, ele falava assim, Dani, mas ele não tá nessa fase de sentar, às vezes ele não tá na fase de rolar. Eu falei, não, mas ele vai rolar. Eu vou oportunizar o máximo que eu puder. É claro que ele né, vai acontecer, vai se desenvolver no momento que for oportuno para ele. Mas eu vou oportunizar. O meu papel, quanto mãe, quanto família, é oportunizar e me dedicar para que as coisas aconteçam, né, de verdade. Então, e ter leveza em relação a isso. E por isso que a gente não pode olhar os rótulos. Se eu for olhar, né, o que ele pode vir no pacote completo da síndrome de Down, eu só enxergaria isso, eu não enxergaria meu filho. Eu não enxergaria tudo que ele é. Sim, e Ai, nesse processo, eu fico nesse processo emocionada e assim, é muito gostoso falar sobre isso. E nesse processo de acreditar, né, Dani, precisa ser harmônico, né, assim, saudável, porque também vai para um extremo que a mãe falou assim, não vai dar conta mesmo, né, o médico já falou que não ia andar, que não ia falar, que não ia fazer nada, então deixa aí.
né? E é acreditar. A Adriana colocou aí, é trabalhar com amor. Não, vem cá, quando eu estou com um projeto, eu acredito naquilo. Por mais que tenha dificuldades, eu acredito. E com a vida também é assim, a gente precisa acreditar, né? Viver, sim, as dificuldades, mas acreditando que a gente vai sobressair. E às vezes também, Dani, vai ter um outro extremo, que é também, assim, de muita estimulação. Então, peraí, esse médico falou que A gente tem que ter agora cuidado. com 6 meses eu quero que ele ande, mas peraí, nenhuma criança com 6 meses vai andar. E aí a mãe quer, não, peraí, então na segunda eu levo aqui, na terça eu levo ali, e a família vai viver naquela angústia. E é muito comum as famílias criarem uma agenda de executivo para um recém-nascido. E isso é um caminho, assim, infeliz, talvez, né? Claro que cada família tem uma forma de viver, de encarar as realidades, mas às vezes, é assim, cria realmente uma agenda de executivo e o desenvolvimento não acontece, a família fica sobrecarregada, fica angustiada, né? Estressada e não vive, né? Não cria-se aquele vínculo, aquele ambiente harmonioso com a criança. E sobrecarrega mesmo a agenda. Aí chega um ponto, nossa, meu filho cresceu, meu filho já tá andando, meu filho já tá brincando, já nem quer colo mais. E aí, o tempo passou. A pessoa ficou só focada, né, no desenvolvimento. Então, assim, precisa realmente ter um equilíbrio. Tem que buscar estimulação? Tem. Mas a gente tem que ter um cuidado também, porque às vezes... E tem outras questões também que é importante a gente trazer isso para reflexão, que é como se estivesse ignorando um diagnóstico. Quando a gente fala em acreditar em potencialidades, nas habilidades, a gente não está escondendo um diagnóstico que existe. Existe um diagnóstico, é fácil, é fato. Existe uma deficiência, principalmente na síndrome de Down, que é uma deficiência intelectual, um comprometimento intelectual, existe. A gente vai estimular, vai fazer um atendimento, né? Criar um ambiente de estimulação precoce? Vamos. Mas a gente não vai também ir para o outro extremo. É como se a gente ignorasse um diagnóstico, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes tem uma terapia de uma forma tão excessiva, como se a gente estivesse querendo ir muito além e esquecer o diagnóstico, né? Vamos supor, o Theo tem síndrome de Down. A questão da boca, às vezes, a questão da musculatura, a formação da face dele, a boca às vezes pode ficar um pouco mais aberta, tem alguma sensibilidade, né? A língua pode ficar protusa. Então, assim, no momento que ele tiver com a boca aberta ou com a língua um pouquinho aberta, a gente pode orientar. Não, fecha a boca, pode fazer o selamento labial. Como que é? Orienta. Mas, assim, não significa que o tempo todo eu vou ficar incomodando meu filho e alertando para isso. Ele é um ser humano, eu tenho que respeitar. Né? Assim, eu tenho que fazer estimulação, tem que fazer os acompanhamentos, mas a gente tem que tomar cuidado para não ir para o outro extremo. Né? Assim, é um cuidado e é muito tênue essas questões, sabe? Porque mexe com os rótulos, mexe com os preconceitos da pessoa, do indivíduo como um todo. Sim, e mexe também com as emoções da família, né? Às vezes a família não se sente potente para cuidar dessa criança. Então, cada dia vai num especialista, o especialista que é o dono do saber, né? Então, assim, aquele profissional ali que vai dar conta. Mas os pais, as famílias também têm muito conhecimento e podem ajudar muito essa criança. Às vezes a criança vai ficar comigo 1 hora na semana, a família vai estar com ela mais tempo. Então, como que quando você fala assim, a criança passou o tempo, nem vi a criança crescer no colo. Às vezes, no brincar, os pais já podem estar estimulando, ajudando essa criança, e às vezes não. Tem que sair de casa, tem que ir para outro lugar para que ocorra esse desenvolvimento, essa estimulação. E às vezes é no dia a dia, é com afeto, é com cuidado ali daquela família que vai acontecer. Mostrando o mundo, né? Às vezes é mostrando o mundo, viajando, passeando, que a criança está aprendendo e se desenvolvendo, né? Também. Sim. A Valentina colocou, mãe tem que ser mãe também. Verdade, né? Esse cuidado. A gente estava falando antes, né, Dani, que às vezes a mãe fica sobrecarregada com esses cuidados da criança, é só ela que é responsável, mas isso pode ser, né? Claro que é todo um processo de conhecimento, mas isso pode ser mais tranquilo, mais leve. A vida pode ser mais leve, né? Quando as famílias encaram de outra forma.
E precisa ser, né, Tainá? E Sim, nesse período de pandemia, a gente tem descoberto o quanto que a família pode estimular e cuidar, né, de uma criança sem tantos profissionais envolvidos. E a gente pode instrumentalizar essa família. Então, a gente na 21 Conecta, a gente está procurando fazer cursos, eventos voltados para a família, porque como as crianças estão passando a maior parte do tempo em casa, né, sem tanto contato com o profissional, a família bem orientada facilita todo o processo, né? Claro que a formação profissional faz diferença, a gente, né, respeita todo o profissional, mas uma família, quando ela recebe uma boa orientação, as coisas são muito mais fáceis, né? sim, com certeza. Dani, outro ponto que a gente colocou aqui para a gente conversar é o diagnóstico como negação do investimento. Né? Porque, assim, vamos pegar, por exemplo, na escola. Na escola, o professor precisa investir em cada aluno, no processo do aprendizado. E, às vezes, o que a gente vê com as deficiências, né? Assim, com algum diagnóstico que a criança tem, é que, não vai aprender mesmo. Então, assim, a professora nem pensa. Claro que eu estou falando aqui professor, gente, não engloba todo mundo, mas eu falo assim, pensando no Uhum. contexto da escola. Às vezes fica lá assim, não vai aprender mesmo, né? Para que eu vou fazer uma atividade extra? Para que eu vou pensar em incluir ela aqui? Deixa lá com a monitora toma conta, né? Então, assim, a gente precisa também pensar em quanto que é um ser que precisa de investimento e não é um coitado, né? Ai, tadinho, né? Não vai aprender nunca. É o que a gente já estava falando antes, é cheio de potencialidades. Então, a gente precisa acreditar nesse sujeito. Existe uma frase que fala que deficiente não é aquele que não aprende, deficiente é aquele que não sabe ensinar. E eu tô, não sei a autoria, assim, nesse momento. Eu tenho um Dr. Zan, que é um grande médico em relacionado à síndrome de Down, e um grande especialista a nível Brasil. Ele fala muito sobre isso. E principalmente na escola, o que a gente mais percebe é que as crianças não se desenvolvem porque não teve um acompanhamento adequado, né? Com os métodos adequados. Eu não costumo levantar a bandeira para nenhum método especificamente, mas, assim, o caminho, a caminhada, entender o processo de aprendizagem daquela criança, daquele ser, isso faz diferença no todo. Conhecer as etapas, conhecer né, o processo detalhadamente, não é a criança que não aprende, é o processo que vai caminhar da forma como foi tentado ensinar que teve insucesso. E a E gente está vendo falhou. aí. A gente está vendo quantas pessoas, né, com muitas capacidades, independente da deficiência, com muitas capacidades e mostrando o que realmente sabem fazer. Sim, olha Muito o mesmo. comentário da Cristiana falando, né? Morro de medo dessa fala, não vai aprender. Aprender o quê? Né? O que, da forminha que eu quero, assim, tem que ser assim, primeiro tem que aprender dessa forma, depois passa para outra, ou eu posso ser criativo, eu posso ser dinâmico e pensar em outras formas desse aprendizado, Pois né? é. Será que vai aprender da minha forma? Será que vai aprender só aquilo que eu quero? Né? O mundo é cheio de aprendizados, então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Às vezes não vai aprender do jeito que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero, mas vai estar aprendendo o tempo todo alguma coisa. Legal aí a Cris falando sobre que as pessoas olham para as crianças com dó. Eu vejo isso relacionado ao meu filho, por exemplo, se eu chego com ele num ambiente diferente, ele já chega, se é num parque de diversão, né, numa festa que é cheio de brincadeiras, de espaço para brincar, para as crianças brincarem, às vezes eu chego, ele já começa a interagir, brincar com as outras crianças, mas os adultos que são cheios de preconceitos e medos e desconhecem, ficam receosos com ele. Nossa, mas ele vai machucar, nossa, mas ele, né, vamos todo mundo ter que cuidar dele. Não, gente, não precisa de cuidar, não. Ele se diverte e brinca muito bem, né? E já começa a tirar esses, né? As pessoas querem colocar uma muleta para ele e ele já vai lá se jogando e fazendo o que a brincadeira pede, sabe? E às vezes ele começa a liderar outras crianças também. E é isso, a gente, por isso que a gente, para viver a inclusão, a gente precisa levar a sociedade para que as pessoas possam quebrar os paradigmas, né? E quebrar os rótulos e conhecer realmente uma deficiência, uma pessoa com deficiência, de forma próxima, né?
conhecer de perto mesmo. E somos nós, adultos, que vamos ensinando as crianças isso também, né? Igual a experiência que eu tive lá com o Tetel, com um grupo de outras crianças. A gente, adulto, que fica realmente assim, ai, espera, nossa, faz desse jeito, cuidado e tal. Mas as crianças, é outra criança também, elas querem brincar, se divertir, se relacionar. Essas diferenças para elas, assim, sabe? A gente, adulto, que vai colocando isso, né? Ai, deixa ele primeiro. Ai, vamos ver dessa Pois forma, cuidado é. com ele. Então, a gente também tem que tomar o cuidado como que a gente tem ensinado para as crianças, né? As diferenças, a ser mais inclusivas. Eu achava o máximo quando eu chegava lá e ele não queria ir embora. E a gente estava lá na Vila BTV, né, em Belo Horizonte. O Theo chegava, às vezes não queria ir embora e ele gostava muito de interagir com os grandes, né? Ele é assim até hoje também. Na brincadeira de corre, corre, pega, pega, pica, esconde. Ele se envolvia lá. E vamos ter cuidado, né, para ele não machucar e ele se jogando, né, se divertindo. Sim, isso que é bom, né? É aproveitar cada momento. Então, se a gente vai falar, não, então agora o Telzinho então vai ficar só com os pequenininhos, né? Imagina se ele correr e cair. Mas peraí, deixa ele tentar, deixa ele experimentar. Não que a gente está falando também que não vai ter nenhum cuidado, né? Que Não, vai e ter cuidado acontece, com né? Assim, toda todos. criança cai, toda criança machuca, né? É super comum isso, né? Isso faz parte, né, do processo. Sim, com certeza. O Teté é muito intenso, então que bom, vamos aproveitar isso, vamos aproveitar o que ele gosta de fazer. Isso, enquanto eu tô falando, tô pensando aqui também que às vezes a gente quer as crianças, né, com alguma deficiência, colocar também. Então agora vai brincar só de bloquinho, agora vai brincar só disso ou daquilo. Mas deixa ela ser ela, escolher a brincadeira que ela quer fazer, o que diz dela mesma, ela se posicionar no mundo, porque é isso que a gente quer, sujeitos que se posicionem, sujeitos que se amem, né, e que se sintam valorizados e acolhidos na sociedade, não aqueles que sempre o outro vai estar fazendo alguma coisa por eles. A gente precisa tomar cuidado, nós famílias que têm uma pessoa com deficiência, a gente precisa tomar cuidado e separar o momento de estimulação e o momento da brincadeira. E quando for o momento do brincar, é um brincar livre, que a criança tome iniciativa, que a criança seja o agente ativo na situação, que a criança lidere, que a criança tome, né, todas as rédeas da brincadeira e compartilhar isso também. Então a gente tem que saber, porque às vezes a gente brinca o dia inteiro e para nossa cabeça a gente está brincando e nós adultos, às vezes a gente está estimulando e liderando e coordenando e não deixando esse despertar livre da criança, né? E é nesse momento que ela vai começar a construir, né, a personalidade. Né? Você sabe sobre isso muito mais do que eu. Mas assim, é importante a gente tomar esse cuidado, porque às vezes a gente está brincando, mas o tempo todo a gente fica ali, faz isso. A gente, adulto, fica mandando a criança fazer o que ela precisa fazer. E não, às vezes ela quer brincar de outra forma, né? E criar os momentos únicos dela, né? E Sim. observar também como a criança está brincando. E a gente tem que realmente ter esse cuidado, né? Momento de estimulação, de atividade fechada, com orientação, mas o momento do brincar livre para despertar, né, essa potencialidade, essa naturalidade, essa criatividade Sim. daquele ser. E nesse ponto do brincar, Dani, hoje está geral, não é só com as crianças que têm alguma deficiência, não. As outras crianças também têm tanta informação, os pais recebem, né? Tanta informação, faça isso com seu filho, brinque daquilo, faça aquilo outro. Estimule dessa forma que as crianças também estão ficando nesse processo, assim, de ter que fazer, produzir, 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 mas que no momento que ela pode parar e ser ela mesma, de escolher o seu brincar, de apresentar para o outro aquilo também que ela sabe, né, sem ter uma intervenção desse adulto. Então, eu acho que de forma geral, assim, nós, enquanto sociedade, a gente precisa às vezes tomar um pouco de cuidado. É claro que é super importante, hoje a gente tem acesso, os pais têm que aproveitar, sim, né, dessas informações, mas assim, será que eu vou colocar tudo para dentro da minha casa? Ou eu vou filtrar algumas coisas, ver o que cabe aqui com a nossa Pois rotina, é. o que condiz com a realidade do meu filho? É um alerta. É verdade. E realmente a gente tem essa preocupação, né, de buscar muito e às vezes a criança precisa do pouco. Sim.
E né? aí, Bernardo, que a gente já começou até a falar do nosso ponto aqui, que é a questão da autonomia, né? Que de um lado a gente tem a ajuda e também a dependência, né? Assim, a gente vai ajudar as crianças com deficiência, a gente vai estimular, mas que momento também que a gente vai deixar ela ser ela mesma, ser autônoma, fazer as suas próprias coisas, ou a gente vai ficar, né, assim, que ela sempre dependa de um adulto. Ah, ela não dá conta, é aquela questão que a gente já tinha falado, não dá conta, então deixa eu ir lá e fazer. Né? A mãe tá na correria, não, ele não vai dar conta de amarrar o cadastro mesmo, não, deixa eu fazer para ele. Não, mas deixa ele tentar um dia. No primeiro dia não vai dar certo, no segundo também não, mas ele precisa ir tentando, e às vezes esse adulto fica nessa função assim de fazer tudo para essa criança, e essa criança não desenvolve a sua autonomia, né? É, quando falo em autonomia, eu penso algo desde sempre. A autonomia tem que ser proporcionada desde sempre, claro que com respeito e individualidade a cada faixa etária. E vamos supor, na época que ele estava levantando do berço, né? Ah, não, ele dava bom dia, acordou, eu esperava ele levantar do berço para poder pegar. Por que eu precisava tirar ele de deitado e pegar, se ele sabia levantar sozinho? Então, assim, a autonomia a gente tem que proporcionar e a gente lembrar disso desde sempre. Quando a criança está deitado, vamos supor, eu preciso trabalhar, fazer fortalecimento de tronco, então ele pode ficar deitado no meu braço, de barriga para baixo, recém-nascido, e ele pode ficar com o pescoço levantado e olhando o ambiente, olhando o mundo. Eu já estou proporcionando uma autonomia, assim. Eu estava fazendo estimulação, né, de fisioterapia, estou apresentando o mundo, a casa para ele, estou passeando com ele e já estou visualizando a autonomia. Então, assim, ela pode começar desde sempre. Ah, tem um brinquedinho, ele tá deitado no chão. A gente não precisa colocar todos os brinquedos perto dele, grudadinho dele, para ficar mais fácil dele pegar. Não, ele tem condição de se rastejar pelo chão e pegar os brinquedos um pouquinho mais distante, né? Estimular isso. Então, desde sempre, seja na alimentação, no autocuidado, né? No escovar os dentes, tirar a própria roupa. Aos poucos a gente começa a testar. A gente vai oportunizando, vai testando. Ah, não, ainda não consegue, mas em algumas semanas ou poucos dias a criança já adquire aquela habilidade, né? Assim. É um olhar de cuidado mesmo e respeito e esperar um pouquinho. A gente precisa voltar ao nosso lugar, observar mais e esperar um pouquinho mais, porque a autonomia vem. Né? A partir do momento que a criança está sendo bem cuidada, sendo estimulada, a autonomia vai acontecer. A gente só precisa esperar um pouquinho e não acelerar demais as coisas. Porque a gente fica com pressa para ir para o trabalho, fica com pressa para fazer não sei o quê, com pressa porque tem horário para isso, para aquilo. E a gente não deixa a autonomia acontecer. A verdade é essa. Às vezes é a nós adultos que limitamos essas questões de autonomia. Sim, e até ajudar a criança também no processo de escolha, né? Se sempre é o adulto que vai lá, separa os brinquedos, coloca Pois pertinho. é. Se a gente está disponível ali no ambiente, ela pode escolher. Ah, hoje eu quero esse carrinho, amanhã eu quero a bola. Ou não, tô mais dias no carrinho, poucas vezes na bola. Enfim, ela também vai fazer esse movimento, E né? perguntar, né, o que que você quer brincar? O que que você quer brincar? O que que você quer fazer? O que que você quer comer? Né? Tem isso, isso e isso. O que que você quer? Posso servir, né? Assim, perguntar mesmo para a criança. Aqui a gente está na fase de ir para a cozinha. Tem um pequeno aqui que ama cozinhar, já está despertando um monte de coisa. Então, assim, ele tem um banquinho que ele pega o banquinho dele, que está na sala, leva até a pia da cozinha e a gente faz juntos omelete, põe na frigideira. O pai dele acha que eu sou uma louca, né? Nossa, mas você tá levando esse menino para a cozinha? Então, não, ele vai para a cozinha para evitar acidentes. Ele precisa aprender para que a gente consiga evitar acidentes. Então, desde sempre, já é habilidades que ele já está adquirindo naturalmente.
Esses dias eu fiz uma live com a tia Jo e ela trouxe isso, né? Porque ela tem os tri lá, os trigêmeos, e ela inclui eles nesse processo, né? Que não fica uma coisa distante, assim, que a comida já chega pronta e a Pois criança só é, tem que comer. A criança começa a aprender também o que que ela está comendo, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que ela pode experimentar, o que que ela agora não quer, né? Esse processo, assim, de se autoafirmar e ir conhecendo também as coisas que são naturais, a alimentação, né? Coisas básicas do é. dia E desperta, né? Muita coisa nisso aí. a dia. Ô, Dani, eu fiquei só com uma curiosidade com relação ao Gente Me Conecta. Como que é que a família tem que fazer, assim? Ela tem que entrar no Instagram, tem um link, porque você falou que tem um formulário, né? Que ela Isso. vai... Isso, a gente tem a plataforma, que é o endereço www.21conecta.com. Nessa plataforma, a gente tem uma aba para a família e uma aba para o profissional. Então, a família, no espaço da família, a família faz o cadastro é gratuito. A gente faz uma triagem de início, a gente pega o e-mail da família, né, um contato telefone, para que a gente possa já começar a trocar, inserir a família nos grupos, né, dos projetos que vão acontecer, que esteja acontecendo. E então, assim, tudo acontece inicialmente, tudo, o início do processo, né, de fazer parte da 21 Conecta é dentro da plataforma. Família fez o cadastro, a gente já descobriu o perfil da família, que a família informa, a gente já começa a pensar em conexões e formas que a gente possa ajudar essas famílias. Então, é E é no dentro da Brasil, plataforma mesmo, o link está no Instagram também, nas redes sociais, e é para todo o Brasil? todo o Brasil. Então, Esse projeto é grandioso, é todo o Brasil. Sim, sim, atualmente a gente está trabalhando muito no online, né? Então, cursos, eventos, todos acontecem online e famílias de realidades diferentes para todo o Brasil. Dani, e se você tivesse assim, que deixar um recado para as mamães, né, que tem alguma criança com deficiência, ou que recebeu algum diagnóstico e essa mãe está aí preocupada, às vezes está no começo, né, a criança nasceu, você falaria, você que tem assim, uma história linda com o Theo, você ressignificou, deu um outro sentido para tudo isso na vida, na sua vida enquanto mãe, na vida dele enquanto criança, uma criança potente, que pode ser ela mesma. Você tem algum recado assim para deixar para as mamães? A família que recebeu agora um diagnóstico, eu diria para respeitar esse momento, né? Cada família lida, cada pessoa lida de uma forma diferente em relação a algum diagnóstico não esperado. Respeite o momento, vive verdadeiramente a emoção que esteja sentindo e transponha. Ultrapasse o que vem, porque o que vem depois é muito bom. Verdadeiramente, o amor pelos nossos filhos é o que nos move, é o que nos movimenta e faz, né, ser feliz. E enxergue o seu filho como ele realmente é. Não como sociedade imagina, não como os livros falam. Enxergue que a gente, quanto família, a gente é a pessoa que mais conhece e se conecta com os nossos filhos. E aproveite cada momento, viva intensamente cada momento, porque tudo passa. E passa muito rápido, na verdade. É verdade, Dani. Eu acho que é isso. Você tem mais alguma coisa para pontuar? Se o pessoal também quiser mandar alguma coisa, a gente tem um tempinho ainda. Oi. Tainá, foi linda a conversa. Muito, muito obrigada mesmo. Eu gosto muito de trazer esses assuntos, essas reflexões. E é emocionante para mim. E eu sei que é possível sim. Eu vivo intensamente e eu sei o quanto que é possível ser feliz, independente de qualquer diagnóstico, e como que é possível viver muito além do diagnóstico. E por isso é tão legal, né? Trazer esses assuntos e conversar a respeito e mostrar as possibilidades e potencialidades, né? Do que é possível ser feito, porque muita coisa dá para ser feita. É verdade, Dani, muito obrigada. Eu amei a nossa conversa, né? Se tivesse mais tempo, a gente ia ficar aqui discutindo e conversando, delícia. Eu amo, assim, né?
ver o quanto que você é feliz com o Theo, o quanto que você ama ele, o quanto que você investe. Porque também a gente não falou muito dessa questão do investimento, mas nós, para nos tornarmos sujeitos, a gente precisa do investimento do outro também. Precisa, Então, precisa. muito A gente feliz. faz um investimento de tempo, né? Investimento de recurso financeiro, investimento de busca mesmo por conhecimento, por estudo. E o resultado vem, né? Emocional também, né? De acreditar na criança. Emocional também. Isso mesmo. E a gente tem que se cuidar também, né? A gente tem que achar o equilíbrio sempre. Sempre, sempre. Até já fazer uma propaganda, né? A Thay está com um grupo de mães que tem filhos com desenvolvimento atípico, né? Para essas mulheres conversarem mesmo, trocarem ideias, ter o espaço delas. Então, se alguém também quiser saber, depois eu posso passar o link, o contato dela, né? Que eu acho que pode ser muito rico. É claro que algumas mães vão preferir ter um atendimento mais individualizado, uma psicoterapia, mas esse trabalho em grupo é muito interessante, porque a mãe começa a ver também que existem outras pessoas que estão vivendo algo parecido, e elas podem conseguir ajuda, uma ajudando a outra. Eu acho isso bem legal. Eu estarei no grupo também. Já vou fazer parte. Uhum. E ela até já cadastrou na plataforma da 21 Conecta. Quem quiser pode buscar, que o acesso dela já está lá também. E depois você faz o seu cadastro também. Tá bom. Ótimo, cara. Então, parabéns pelo seu trabalho, por todo esse esforço, dedicação e amor que você tem, né, em ajudar outras famílias, em ser, né, ajudada também nesse processo aí. Parabéns, né, que Deus abençoe todo esse caminho aí de vocês. Sei que agora, como você disse, né, tá pensando em colocar também outras deficiências para além da síndrome de Down, vai ser sucesso, né? A gente precisa desse apoio, a gente precisa dessas informações e é isso. Sucesso para vocês, precisando de alguma coisa, estou aqui. Pessoal, não deixa de seguir, né? Quem são os meus seguidores aí, segue a 21 Conecta, conhece o trabalho da Dani e eu continuo as lives toda semana. Semana que vem nós vamos falar sobre suicídio. Será que tem suicídio da Olha só. infância? Né? A gente aproveita o Setembro Amarelo, então Tema fiquem muito ligados. importante. E ótimo, Dan já colocou aí, né, o site, o pessoal pode entrar. E é isso. Foi um prazer Isso. estar aqui com E vocês. eu estou à Obrigada. disposição também. Estou à disposição. Quem quiser conversar, né, entender mais como é que funciona esse processo todo de conhecimento, né, de autoconhecimento e diagnóstico, estou à disposição. O que eu puder ajudar, estou aqui. Ótimo, Dani. Então, obrigada, Cristiano. Um beijo para Ela é uma todos. lindona. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada, viu, Um Dani? beijo. 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 Fazer uma selfie aqui, ó. Hã? Com Deus. Fazer uma selfie. Ah, Um beijo. Muito obrigada, viu? Fique com Deus também. obrigada. Amém. Tchau. Tchau, tchau.